Bom dia, pessoal. Então, hoje é o segundo dia do nosso evento, né, sobre ciência e tecnologia quântica, o presente e o futuro em suas mãos. Hoje a gente conta com a presença do Ian Aleph, que é pesquisador em computação quântica no Senai Cimatec. O Ian está envolvido em projetos de pesquisa que trazem o universo quântico para perto do mundo real, desenvolve algoritmos e aplicações da computação quântica que dialogam diretamente com os desafios da indústria brasileira. E hoje ele vai apresentar a palestra Tecnologias Quânticas no Brasil e suas conexões com a indústria, desafios e oportunidades. E é uma honra tê-lo aqui conosco. Agradeço muito por estar aqui, ter aceito o nosso convite, tratar desse tema que é bastante importante e, né, nos coloca aí nesse universo e nesse vínculo com a indústria. Obrigada, Alain. Recebemos o Alain. Alô. Bom dia, pessoal. Muito obrigado, Roseline, pelo convite. Obrigado. Queria agradecer a toda a produção aí, a Flávia, o Paulo, que tem me dado esse suporte aí desde que eu cheguei também, né? Parabéns aí pela organização do evento. Muito bacana estar vendo essas iniciativas, né, envolvendo o pessoal da graduação, o pessoal do ensino médio, né, cada vez mais trazendo para mais perto essas questões de tecnologias quânticas, né, para tornando cada vez mais acessível para alunos de ensino básico, de ensino de graduação, né, que antes eram coisas que acabávamos vendo quando começava a fazer um IC, ou só no mestrado, doutorado, especialização, e hoje a gente tem visto assim, no Brasil cada vez mais essa acessibilidade do conhecimento, né? Isso é muito bacana, então, mais uma vez, parabéns aí pelo evento e pela iniciativa. Bom, pessoal, vim lá de Salvador, né, do Cimatec, e a ideia hoje aqui é falar um pouquinho do que estamos fazendo, mas de uma maneira geral também falar do Brasil, como tem se posicionado referente a tecnologias quânticas. E, assim, tentei trazer uma apresentação num nível bem tranquilo, né, sem equação, sem nada, para mais trazer insights, né, do que são as coisas. E a gente não vai entrar tanto nas nuances, né, só as ideias principais sobre tecnologias quânticas de uma maneira geral, que ações têm sido desenvolvidas no Brasil, né, comparado assim com um cenário global, quais são algumas tendências a questão de mercado, de oportunidades que a gente pode ter referente a essas áreas, e também algumas noções, né, de alguns conceitos, algumas coisas, para quem estava aqui ontem, algumas coisas elas se conversam, né, acaba sendo complemento, com uma outra forma de ver, mas acaba sendo um complemento. Mas, dando início, então, falando só um pouquinho sobre o Cimatec, né, quando a gente fala de Senai, o pessoal tem muito a ideia de curso técnico, né, que tem por todo o Brasil, mas lá no Cimatec a gente também tem esses ensinos profissionalizantes, mas temos mais algumas coisas, que o Cimatec ele foi fundado ali em 2002, com o principal objetivo, né, de fornecer mão de obra para algumas áreas da indústria que estavam carentes, né, desse tipo de mão de obra. Então, iniciou-se com essa parte de ensino profissionalizante mesmo. Porém, hoje, nós temos 6 campos localizados todos na Bahia, são 3 em Salvador, numa cidade próxima a Salvador, que é chamada de Camaçari, e mais 2 para o interior da Bahia, que fica na parte do semiárido ali. E com isso, a gente conta, né, com mais de 44 áreas de competência. A parte de quanto ela ainda não é uma área por si só, ela faz parte da área de HPC, né, que é a parte de supercomputação, mas está se desenvolvendo aí, quem sabe vire mais uma das áreas de competências que nós temos, né? Atualmente temos cerca de 1.700 colaboradores, seja bolsistas, seja funcionários por contrato de tempo determinado, indeterminado, estagiários, etc. E aqui são os campos que nós temos, né? Essa aqui é a nossa sede, o laboratório Cimatec Quanto, ele fica localizado aqui, né? Onde a gente desenvolve a parte de PDI, parte de formação, parte de ensino profissionalizante. A nossa
pós-graduação e a universidade também funciona aqui, e também a parte de inovação, né? Esse anexo aqui é o que fica lá em Camaçari, que é a parte do Cimatec Park, onde você tem uma área a nível industrial mesmo, onde você tem os prédios lá que você realiza pesquisa em uma escala, vamos dizer assim, industrial, onde você tem equipamentos que não poderiam estar sendo utilizados aqui por questões de... Na Rolando Gomes, a rua que fica localizada, é uma rua que tem condomínios e tudo mais, então tem questão de vibração, ruído, etc., que incomodaria numa zona residencial. Então, muitos projetos eles são desenvolvidos lá, como se fosse uma fábrica modelo, né, para você desenvolver projetos em grande escala. No Cimatec Sertão, né, onde a gente desenvolve aí projetos voltados para a parte do semiárido, né, questão de preservação, questões também da parte da agricultura e tudo mais. No Cimatec Mar, fica localizado aqui em Salvador também, você tem desenvolvimento de pesquisas para a parte oceânica, né, tanto para a parte de prospecção, de óleo, gás, questões de subsídio, etc. A parte do Cimatec Digital Criativo é onde você tem uma parte mais voltada aí para desenvolvimento de startups e tudo mais. Ela fica localizada lá no Centro Histórico de Salvador, no Pelourinho. E o aeroespacial também, que fica localizado próximo ao aeroporto, onde você tem a parte aí de desenvolvimento de pesquisas aero. Aqui só uma localização aqui dos campos. Aqui fica os 2 campos do Cimatec Sertão, e todos os outros aqui ficam em Salvador, exceto o parque que fica em Camaçari, aqui assim. E aí, como eu tinha dito, né, o que a gente faz é esse link, né, com a parte de pesquisa, serviços que fornecemos para a indústria, ensino superior, educação profissional e desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas. Como é que esse desenvolvimento é feito? Basicamente, a gente pega uma carência da indústria, vamos dizer assim, e alinhado com a parte de instituições parceiras que possam oferecer recurso, ou algum edital que possa fornecer recurso, a gente une esse interesse com a adoção de pesquisadores, mais o recurso, e a gente desenvolve alguma área de competência tecnológica que a gente pode fornecer, seja serviços, seja projetos, ensino, etc. E aí, meio que dessas áreas de competência, surgiu, né, baseado mais ou menos nisso, o nosso centro de supercomputação, que é o HPC. Esse aqui fica localizado no 2º prédio da sede do Cimatec, que a gente fica brincando que parece uma agência de banco, né? A gente fica falando lá que vai ter o caixa eletrônico e tudo mais, mas assim, aqui é só a entrada, né? Você tem as salinhas aqui, fica dentro todos os supercomputadores que nós temos, e basicamente a gente tem um prédio para manter esse prédio, por questões de resfriamento dos supercomputadores, então todo o sistema lá de resfriamento, questão de redundância de geradores, etc., né? Eles não podem ser desligados e funciona aí 24/7, sempre tem alguém monitorando eles e tudo mais. E contando só um pouquinho da história, né, do nosso centro, porque eu vou chegar a partir disso, a gente começa a chegar na parte do quanto que ele surgiu ali por volta de 2012, né? Só que nessa época a gente não tinha nenhum supercomputador ainda. Então, atuava só com nuvem. E aí o que acontece? A gente tem projetos em que esses supercomputadores eles são levados para a Cimatec, os projetos são rodados e ao final do projeto o supercomputador fica lá. Então, o nosso primeiro supercomputador foi o Emoja, que foi para a parte de óleo e gás, né, para prospecção de tratamento de dados na parte marinha. E assim, outra coisa bacana é que a maioria, não vou falar todos porque tem 2 que não são, mas a maioria dos computadores eles têm o nome Yorubá, né? Que aí no caso esse o Iemoja é homenagem a Iemanjá, o orixá das águas e tudo mais. Então, cada um acaba tendo uma relação aí com os projetos que estão rodando, né? Então a gente tem o Omolu, o Ogibon, o Ogum, né? E aí
Sempre esses computadores estão associados a algum projeto que visa atender, né, algum interesse da indústria, e aí em 2021 não foi diferente, foi quando nós, junto com a parceria com a Atos, ganhamos esse simulador quântico, né, que é o Atos QLM, que a gente apelidou de Quantum, seria no caso o Quantum, né, em Yorubá. E assim, ele não é um computador quântico, ele é um simulador, mas dá para rodar várias coisas nele, dá para fazer, já fizemos muitos projetos aí para testes, provas de conceitos e tudo mais, desenvolvimento de pesquisa para aplicações industriais. E junto com essa parceria foi fundado o Centro, né, de Computação Quântica, que é o LHQCC. Então, falando só um pouquinho, né, do nosso simulador, ele é a base de GPU, né, e você consegue simular até 35 qubits nele. E qual é a vantagem de estar utilizando um simulador quântico? Primeiro, que você consegue fazer essa simulação de diversos tipos de topologia. Como assim? O computador quântico de uma empresa não é o mesmo de outra. Então, você tem funcionalidades que são específicas daquele tipo de computador. A linguagem, apesar da maioria ser em Python, não é a mesma, né? Então, por exemplo, você pega um da IBM, você acaba utilizando o Qiskit. Se você pegar o computador quântico da Xanadu, você usa o Penguin e por aí vai. Então, apesar de tudo ser em Python, tem as suas especificidades e aí você consegue acessar o computador quântico, no caso é caro, então você consegue com essa simulação, com menos custo, fazer um protótipo, né, que caso você tenha acesso a um computador quântico real, basta utilizar o mesmo código que você fez no simulador e rodar nesse computador quântico real. No caso, com um custo mais barato. Você consegue, inclusive, com isso, fazer testes em diversas arquiteturas que estão disponíveis para verificar a viabilidade e tudo mais. Você consegue simular ruído nele também, então acaba sendo interessante. E, no caso, a simulação ela tem algumas funcionalidades também que não seriam possíveis num computador clássico, como, por exemplo, você acessar o estado quântico dos seus qubits sem ocorrer um colapso, né? Porque os qubits eles acabam sendo muito sensíveis e você não tem o acesso a ele, vamos dizer assim, no meio do caminho. Você só pode preparar esses estados e aí, ao preparar, você realiza uma medição final. E simulando, você consegue acessar esses pontos, assim, esses estados intermediários, e aí acaba sendo interessante para, no caso do desenvolvimento de pesquisa, você entender ali o que é que está acontecendo, verificar se está sendo coerente o resultado e tudo mais. E aí, acho que eu falei tudo, né? Você consegue ter interoperabilidade entre Qiskit, Rigetti, D-Wave, etc. E aí, o que é que acontece com essa parceria? Nós criamos o LHQCC, né, que é o Latin American Quantum Computer Center, onde a gente basicamente só fazia rodar a parte de algoritmos, né, e simulação. Porém, a visão, né, do LHQCC era conectar a computação quântica com a indústria, e aí algumas empresas elas já começaram a procurar, né, buscar entender o que é a computação quântica, como seria viável começar a aprender sobre isso, se teria alguma aplicabilidade e tudo mais. Então, a gente pode já citar algumas coisas como setor financeiro, setor de petróleo, setor de materiais, que tem procurado assim, a parte de química também, né, mostrado um certo interesse em começar a entender, né, esses processos, e aí a gente começa a desenvolver projetos a partir disso. Porém, em 2020, aqui foram alguns projetos, né, que nós já rodamos, principalmente na parte de finanças, foi onde a gente já acabou rodando mais projetos, né, buscando aplicações, viabilidades e tudo mais. Eu não sei se está dando para vocês ver aqui, mas, por exemplo, na parte de petróleo e gás, a gente tem a parte de inversão sísmica, imageamento. Em finanças, a gente tem otimização de portfólio, risco de crédito, detecção de fraudes e seleção de features. Com a parte de arte tem as GANs, né, as redes adversárias generativas, no caso a versão quântica, que seria as Q-GANs.
com química, baterias, máquinas térmicas e a parte de computação híbrida, né, que é você fazer essa integração de HPC e computação quântica, e iniciando agora também a parte de códigos de corretores de erro. E aí, em 2023, né, concorremos ao edital da Embrapa, onde fomos escolhidos como Centro de Competência em Tecnologias Quânticas, que o objetivo também é similar ao do LHQCC, porém abrangendo um pouco mais a parte de comunicação quântica. E aí que nasceu o Queen, né, com mais de 80 profissionais, e a gente tem os principais pilares, que seriam a parte de pesquisa, né, onde a gente desenvolve o plano principal de pesquisa é a parte de distribuição quântica de chaves em variáveis contínuas, que é o CVQKD. Então, quando eu falar QKD, que é a parte agora da apresentação, a parte de distribuição quântica de chaves, a gente tem a parte de outro pilar, seria a formação e capacitação de pessoas, e aí a gente tem treinamentos, cursos, minicursos, palestras, etc., ocorrendo aí desde o ano passado. A associação tecnológica são a questão de empresas que se associam visando, digamos assim, um crescimento e desenvolvimento coletivo no setor, e aí elas têm alguns recursos que elas ganham, como relatórios técnicos, tendências de mercados e coisas do tipo. E, por último, mas não menos importante, a atração e criação de startups, né, que aí a gente visa criar iniciativas para estar desenvolvendo, criando, incentivando a criação dessas startups. Basicamente a mesma coisa do que eu tinha dito aqui. Aqui é só a parte do nosso laboratório, né? A parte aqui de laboratório experimental, as mesas de bancada para a parte de equipamentos óticos e tudo mais, e a sala de pesquisa dos pesquisadores de desenvolvimento de pesquisa teórica. E aqui a gente tem a nossa sala didática, né? Onde é basicamente uma sala dividida ao meio, onde ao lado aqui a gente tem a parte com mesas, cadeiras e tudo mais, e a gente tem uma portinha que você abre e já sai aqui na parte experimental, né? Onde você tem essa mesa ótica aí também com alguns equipamentos que você consegue simular alguns protocolos da parte de comunicação quântica e computação quântica também. E aí fica acessível para os alunos realizarem as aulas teóricas e práticas no mesmo ambiente. Mas falei sobre tecnologias quânticas e aí fica a pergunta para vocês. O que são tecnologias quânticas? Baseado quem estava aqui ontem ou o que vocês sabem, alguém teria alguma resposta sobre o que seria? Sim, sim, acaba sendo uma das tecnologias quânticas. Ontem, na palestra do professor Davidovich, também ele falou um pouco disso, mas basicamente são tecnologias, né, que vão utilizar fenômenos da quântica. E aí ele tinha, inclusive, dividido pelo artigo em 4 etapas, mas a gente acaba falando, antes das etapas, a gente acaba falando das gerações das tecnologias quânticas. Então, ontem, inclusive, foi falado disso, né? A gente tem essas tecnologias que a gente chama de primeira geração, que a gente já faz uso, mesmo sem saber, seja aí o nosso GPS, seja os lasers que são utilizados aí durante o seu desenvolvimento, que ele trouxe a parte de Einstein ontem, né? Com descoberta do efeito fotoelétrico, e aí com isso a gente tem desenvolvimento de lasers, que tem várias aplicações, a ressonância magnética, né? Os transistores também que são utilizados. Então, observe que são equipamentos que eles utilizam, né, de fenômenos quânticos, mas eles não, vamos dizer assim, não se preocupam com esse controle desses estados quânticos. Ele não tem um controle maior sobre isso. Ele só pega esse efeito e, vamos dizer assim, trata de uma forma macro. E aí a gente começa a se preocupar com questões de preparação dos estados, questões de tratamento de spin, etc. Coisas assim que vão cada vez mais para o micro, e aí você tem a parte de tecnologias quânticas de segunda geração. E aí, voltando da palestra do professor Davidovich ontem, que ele dividiu em 4 partes, mas geralmente eu gosto de apresentar como 3 grandes blocos, que seriam a parte da computação quântica, que por si só
vai ter todas as suas particularidades, todas as suas de controle de qubits, etc., toda a parte de hardware, engenharia. Temos a comunicação quântica e a parte de sensores quânticos. E aí, a ideia é falar um pouquinho de cada uma delas. E assim, no caso, quando a gente fala dessas tecnologias de segunda geração, a gente tem tecnologias que elas vão utilizar esses fenômenos, de certa forma, como vantagem, e aí a gente tem a parte de superposição, emaranhamento e interferência. Né? Falando um pouco de cada uma delas, na parte de superposição, vamos fazer uma brincadeira aqui. E o que seria a superposição? Né? Imagine o seguinte, você tem uma sala que ela está vazia e tem uma pessoa dentro. E a brincadeira seria o seguinte, descobrir qual é a posição dessa pessoa nessa sala. Só que o que é que vai acontecer? A gente vai apagar a luz. Então, essa pessoa, se ela for esperta, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar a andar pela sala. Ela não vai ficar parada. Aí você tem que descobrir, né, qual seria a posição dela nesse local. A gente pode brincar dizendo que, enquanto a luz estiver apagada e você não está enxergando, ela poderia existir em qualquer local daquela sala, né? Só que o que é que acontece quando você acende a luz? Ela deixa de existir em qualquer local e ela vai existir em um espaço específico, né? E aí você pode acertar ou não. Óbvio que é uma analogia, mas assim, a ideia da superposição é exatamente essa, né? Enquanto você não realiza uma interação com o estado, você tem esse estado existindo em todas as suas possíveis combinações, né? Todas as possibilidades, ele existe ao mesmo tempo. Então, tem até essa animação aqui, em que você tem, digamos assim, o skatista, né, em superposição aqui, e quando você observa, ele só passa a existir a 1, que vai ter uma medida de 0 ou 1. E a gente chama isso de colapso, né, dessa função de onda, o colapso do estado. E aí, para trazer essa intuição de que o que é que acontece quando você interage com o sistema, você causa essa perturbação que causa esse colapso. Então, a superposição ela consegue existir mediante que você não interaja com ela. E aí a gente tem algumas portas lógicas quânticas, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, que são responsáveis exatamente por isso, né? De você pegar um estado, colocar ele em superposição, e aí, ao final, quando você realiza uma medida, você vai ter uma probabilidade ali de dar um resultado ou outro. E aí volta a brincadeira lá de encontrar a localização da pessoa. Quanto mais vezes você apagar, acender a luz e tentar adivinhar a posição da pessoa, mais chances você vai ter de acerto ou erro, e aí você cria um histograma ali de estatísticas e tudo mais, e aí começa a parte de intuição da probabilidade, né, para vocês começarem a pegar essa intuição. Outro efeito que a gente utiliza é a questão do emaranhamento, né, que seria o quê? São partículas que elas estão ligadas, de certa forma, e que, ao interagir com uma, que elas podem estar separadas fisicamente, ao interagir com uma, você consegue uma resposta, né, da outra, mesmo sem interagir com a outra. Então, por exemplo, imagine que eu tenha duas partículas aqui, 2 qubits, sei lá, o que é que seja, elétron, etc., e que eles estão no estado de superposição. Ambos são 0 e 1. E eles estão separados, pode ser um aqui, outro na Lua, em qualquer outro lugar. E aí, a gente sabe que ao medir 1, no caso eu medi o primeiro aqui, deu 0, eu sei a informação do outro, mesmo sem ter interagido com o outro. Então, se aqui deu 0, o outro só pode ser 1, e vice-versa, devido a essa correlação entre eles. E a questão aqui é um experimento, né, que foi feito por uma brasileira, a Gabriela Lemos, que trata exatamente dessa questão do emaranhamento, onde você tem um feixe, né, que ele foi disparado aqui nesse feixe, você tem uma
mistura de laser vermelho com luz infravermelha, e aí ele é passado por um cristal, né, que vai fazer o quê? O objetivo desse cristal vai ser separar esse feixe na parte infravermelha e na parte da luz visível de laser vermelho. A parte que está em infravermelho, ela bate na figura de um gato, né? Tipo uma placa só com a silhueta do gato como uma fenda. E ela é colocada, o final dessa luz, ela é passada por um anteparo. O que é que acontece? Ao passar por esse cristal aqui, que você cria uma certa forma de mareamento, e aí a luz vermelha, que nunca tocou na foto do gato, ela é enviada para um espelho e capturada por uma câmera. E o que é que acontece? Nesse lado de cá, nós temos a luz infravermelha, que foi passada por esse feixe, e aqui, na câmera, é captada essa imagem aqui, que nunca teve contato com o gato, e ela meio que é a forma que completa, né, essa outra figura aqui. Então, mostrando aí a questão do emaranhamento, né, de que a luz ela nunca tocou no objeto do gato, e ainda assim você consegue ter a silhueta ali, né? Seria como se eu pegasse uma lanterna aqui e iluminasse algum objeto e a sombra dele saísse aqui sem nunca ter tido tocado com o objeto em si, né? Então, foi um experimento que foi feito aí. Essa matéria, eu não me recordo se é na Isto É ou é na Super Interessante, mas tem lá explicando com ela sobre esse experimento, né? E é bacana que foi feito por uma brasileira também, né? E a parte da interferência vai ser o fenômeno, né, que em diferentes probabilidades que vão ser associadas aos estados de superposição, eles vão se combinar para criar interferências construtivas e destrutivas, né? Como um exemplo que quem estava aqui ontem viu, a gente utiliza ondas para isso, né? Para fazer essa analogia na parte clássica, em que se você pegar, por exemplo, um objeto que oscile numa superfície de água, ele fica oscilando, ele vai criar ondas, e ao criar um outro objeto fazendo a mesma coisa, você cria esse formato aqui com interferências que são construtivas e destrutivas. E por que isso é interessante? Por exemplo, nós temos alguns algoritmos, né, que você consegue, tem toda a prova matemática para isso, claro, mas você consegue, com as probabilidades dele, vamos dizer assim, criar interferências que sejam construtivas para aumentar a probabilidade do seu resultado e criar interferências que sejam destrutivas para, digamos assim, diminuir o resultado que não é tão favorável, não é o que você quer. Como, por exemplo, muito grosso modo falando, o algoritmo de Grover, ele acaba fazendo isso, né? Você cria uma superposição e aí você cria interferências em que a amplitude de probabilidade do seu resultado ele vai sendo amplificada, enquanto que os resultados que não são necessários para você, ele vai sendo mitigado, e aí, como é uma teoria de medidas, ao realizar a medição, você tem muito mais chance de pegar aquele resultado que é melhor. Aí aqui, novamente, o gifzinho do skate, né, só para falar da questão de que interagir com o estado quântico em si é criar uma interferência para isso. E aí, falando um pouco a partir das tecnologias quânticas de uma maneira geral, a gente vai começar falando sobre a computação quântica. Mas antes, queria abrir para se tem alguma dúvida, alguma pergunta, ou no chat, ou online, ou está tranquilo de acompanhar aí. Então, beleza. Qualquer coisa, podem perguntar, fica à vontade, pessoal. Então, na computação quântica, né, basicamente o seu surgimento é acreditado a esses dois carinhas aí, que é o Paul Benioff e o Richard Feynman, onde o primeiro tinha a ideia, né, da criação de uma máquina de Turing quântica, onde você tinha a possibilidade de escrever e fazer todas as
operações de uma máquina de Turing convencional, só que da forma quântica, enquanto o Richard Feynman ele foi conhecido pela ideia da criação de um computador quântico para simular sistemas quânticos, né? E isso aí por volta da década de 80, mais ou menos, então é uma ciência relativamente nova, né? Tanto que o primeiro algoritmo quântico ele foi acreditado ao Deutsch, né? O algoritmo de Deutsch, onde provou a vantagem quântica, que ele foi em 1985. Acho que foi 85. Né? E aí você tem ali, por exemplo, em 94, o algoritmo de Shor também, né? Que foi utilizado para quebra da chave RSA. E muitos desses caras ainda estão vivos, né? Geralmente quem é da física, que a gente acaba estudando, que não tem ninguém vivo ainda, muitos desses caras eles ainda estão vivos, dão cursos, participam de eventos, então a ciência que assim, é relativamente nova e é bacana ver essa galera ainda aí participando ativamente dos eventos, participando da comunidade científica, enfim. Mas, falando de computação quântica, assim como na computação clássica a gente tem a menor unidade de informação, que são os bits, né? Na computação quântica a gente pode dizer que são os qubits, que seriam do inglês quantum bits, e seriam a menor unidade de informação para a parte quântica. E aí o que acontece? Nos bits clássicos, né, a gente pode ter os valores de 0 e 1, né, que geralmente são associados a passagem ou não de corrente elétrica. Na computação quântica, isso fica um pouco mais complicado, porque imagine que agora você pode ter, representando graficamente, aqui seria como se fosse dois lados de uma moeda, aqui a gente teria uma esfera, onde a gente tem um vetor dentro, e esse vetor ele pode varrer toda a superfície dessa esfera. E aí, se a gente considerar, por exemplo, aqui em cima o 0 e aqui em cima o 1, eu pegar um estado intermediário qualquer desse, eu poderia ter combinações de uma porcentagem de 0 e uma porcentagem de 1. Então, basicamente, é isso que essa expressão aqui fala, né? Onde eu tenho esse estado quântico que ele vai ter um coeficiente associado a esse estado 0 e outro coeficiente a esse estado 1, e que se eu pegar eles são números complexos, mas se eu somar eles e tirar o módulo quadrado, ele tem que dar 1, porque tem que preservar a probabilidade de ser 100%. Né? Então, a gente chama isso como uma representação de uma combinação linear. Né? Muita gente fala assim que quer ser 0 e 1 ao mesmo tempo, mas isso às vezes tem algumas sutilezas na mecânica quântica que assim pode induzir ao erro. Então, é melhor tratar como uma combinação de uma porcentagem de 0 e uma porcentagem de 1 do que os dois ao mesmo tempo. Né? E aí, no caso dos qubits, eles são sistemas que são de 2 níveis. Né? Então, você tem, por exemplo, o spin de um elétron, que é spin up, spin down, você tem polarização de fóton e tudo mais. Se você tiver sistemas que são de 3 níveis, como quem pegou a palestra de ontem do professor Terra Cunha, aí você já vai ter Q-treat. E aí, se você tiver mais níveis, aí geralmente são tratados como os qubits, né? Mas, de um modo geral, a gente vai trabalhar com qubit. E, como eu tinha dito, né, o computador quântico ele não é um tipo de computador com a mesma tecnologia para tudo. Por quê? Porque é uma ciência que está em desenvolvimento, a gente não sabe qual vai ser o que vai vingar, e a gente tem diversos tipos de computadores quânticos. Né? Aqui temos alguns exemplos, cada um com as suas vantagens e desvantagens, cada um, o qubit ele vai ser diferente. Então, por exemplo, nos supercondutores, você vai ter elementos supercondutores ali que vão ser separados por uma camada fina de isolante, que eles são chamados de junções de Josephson. Né? E aí, ao forçar uma passagem de elétron
numa temperatura próxima ao zero absoluto ali, cerca de 15 milikelvin, 10 milikelvin mais ou menos, que é o que se consegue chegar hoje, você cria esses efeitos quânticos aí ao forçar esse elétron passar por esse isolante de um supercondutor para o outro, né? E já na parte dos fotônicos, você vai trabalhar com fótons únicos, né? Com diamantes, você vai pegar defeitos do diamante e preencher com um átomo de outro elemento e tudo mais. Então, assim, cada qual ele tem as suas vantagens, desvantagens, limitações, as empresas que estão investindo nele, tudo mais. Hoje, a gente tem mais desenvolvido assim a parte dos supercondutores, né? E vamos dizer essa parte de quantanilha, que digamos são as duas que têm mais olhos mais bem voltados para ela, né, para a parte de desenvolvimento e tudo mais, principalmente aqui na parte de supercondutores, que você tem Google, IBM e outras grandes empresas trabalhando nisso, mas não quer dizer que é exatamente a melhor, né? Acho que talvez a maioria aqui não vai pegar essa referência, mas quando volta ali dos anos 90, mais ou menos, a gente tinha a parte de VHS e Betamax, né? E aí você tinha duas tecnologias e não necessariamente a Betamax que diziam que era a melhor foi a que vingou, né? Foi a VHS. Então, às vezes, nem sempre, né, por ser a melhor, vamos dizer assim, vai ser a que vai ser mais utilizada, e sim o que for mais acessível, o que for mais utilizado no mercado, que vai ser o que vai vingar. Qual vai ser? A gente não tem a resposta, tudo pode mudar, né? Tem muitas promessas, por exemplo, de qubits topológicos, né? Que se eles conseguirem fazer dar certo, vai superar muito a parte dos supercondutores, mas ainda é uma certa corrida do ouro, vamos dizer assim. E aí, aqui, você tem a representação de um qubit, como eu tinha dito, né? E aí o estado dele pode varrer toda essa superfície dessa esfera. Essa esfera, ela é chamada de esfera de Bloch, né? E você utiliza ela para representar um único estado. Quando você tem dois estados, você não consegue mais representar nessa esfera. É mais algo didático, né? Para explicar o que é que está acontecendo. E a gente tem as portas quânticas, que o que é que elas fazem? Se a gente for trabalhar os estados como a esfera, essas portas, elas causam rotações nessa esfera. E ao causar rotações, ela vai mudando, né? Então, esse rastro aqui seria como se várias portas fossem aplicadas nesse estado. E aí essas rotações são realizadas nesses estados. Então, aqui é mais ou menos um exemplo, né? Onde você tem um estado aqui, aplico uma porta quântica e causo essa rotação nesse estado. Fazendo uma comparação rápida, né, para resumir aqui, a gente tem, na computação clássica, a gente tem os bits que podem assumir 0 e 1, enquanto a gente tem os quantos bits, a gente vai ter essa combinação aí de probabilidade de 0 com 1, né, essa combinação linear. Aqui a gente vai ter operadores que são booleanos para representar essas portas lógicas, né, e aí utiliza a parte de álgebra booleana, enquanto que aqui a gente utiliza a parte de álgebra linear, né, vetores e matrizes. Todas essas portas aqui, elas têm a sua forma matricial de ser escrita, né, e aí ela tem algumas propriedades, como tem que ser unitária, reversível e tudo mais, né, e algumas portas clássicas, elas têm um análogo quântico, mas tem algumas portas quânticas que ela tem suas peculiaridades da quântica que você não tem um análogo clássico para fazer isso, como, por exemplo, a porta Hadamard, onde você pega um estado e coloca ele em superposição. Você não tem uma porta clássica que faça isso. Então, às vezes, a gente consegue transpor um análogo de cá para cá, mas, ao contrário, nem sempre é possível. E aí, aqui na saída, a gente vai ter, né, a sequência aí de zeros e uns, enquanto que na computação quântica a gente vai realizar várias medidas e aí a gente vai ter um histograma ali de probabilidades para isso. Aqui são imagens, né, do computador quântico. Esse computador é supercondutor da IBM, ele parece um lustre e assim o chip ele fica aqui assim no finalzinho
né? Maior parte disso aqui são a parte dos cabos que você passa ali, os pulsos de micro-ondas para controle dos estados, e a parte de resfriamento também, que é a parte que utiliza o hélio, mistura de hélio 3 com hélio 4, né, para gerar esse resfriamento, e aí a temperatura ela vai diminuindo aqui à medida que vai descendo. E aí, obviamente, que ele não fica assim aberto, ele fica enclapsurado. E aqui eu trouxe da CBPF aqui para vocês verem também que aqui no Brasil está tendo já iniciativas buscando aí estar desenvolvendo, quem sabe, um dia o nosso computador quântico brasileiro. Então, hoje você tem muitas notícias assim que são lançadas falava-se muito em 2019 mesmo ali, 2020, falava-se muito de supremacia quântica. Volta e meia, uma empresa diz que resolveu um problema, coisa assim, mas tudo que são testes assim que não são para tudo, são problemas específicos, numa situação específica, controlada, e para aquele tipo de problema ali computacional, ele se mostrou mais eficiente, né? Mas hoje ainda a gente não tem, digamos assim, um computador quântico funcional para resolver problemas reais, que eu pego qualquer problema e resolvo isso. E a perspectiva é que a gente trabalhe com computação quântica híbrida, né? Que você não vai utilizar ele para tudo, mas você utiliza a computação clássica até onde ela é interessante ser utilizada, e para os problemas específicos você utiliza a computação quântica, né? E assim, aqui são alguns marcos, né, que a gente tem do ano passado para cá, de algumas empresas. Perceba que tanto na Google quanto a da China aqui, eles são supercondutores, né, enquanto a Microsoft ela ainda aposta nessa parte dos qubits topológicos, né. E aqui algumas áreas que são promissoras para a parte da aplicação da computação quântica, né? São indústrias assim que têm áreas da indústria que têm mais interesse em estar investigando isso, de estar trazendo investimentos, pesquisa e conseguindo resultados, principalmente a parte de cibersegurança e finanças, aqui o pessoal ele tem investido bastante, mas a indústria farmacêutica e a parte de energia também, ela seria uma das principais beneficiadas, né, referente a isso, descoberta de novos fármacos, tratamentos, desenvolvimento de vacinas, remédios mais rápidos e tudo mais. E aí aqui são uma mescla, né, de tendências aí que eu utilizei para fazer essa apresentação, que você tem alguns monitores que são publicados anualmente. Então, eu peguei aí o material da McKinsey desse ano, peguei do Fórum Econômico Mundial desse ano, teve o material da IQM também. E o interessante de ver esses reportes é que o Brasil ele começa a aparecer nesses reportes também, né? Você começa a ter notícias de empresas, investimentos, startups que estão sendo criadas, tudo nesses materiais que a gente acompanha ali mais ou menos desde 2021 para 2022, e os países não tinham muitos olhos para a gente ainda, né? E a gente está começando um investimento relativamente modesto comparado aos outros países, mas que já é um avanço para a gente, né? Então, no Brasil, a gente tem diversos centros, né, que estão fazendo pesquisa nessa parte de computação quântica também, né? A gente aqui só não citei todos, é só para um panorama aí geral, onde a gente tem aí a parte do Laboratório de Tecnologias Quânticas, tem a parte da Unicamp aí com chips também, né, com o professor Rochinol, se não me engano, o Instituto com financiamento da FINEP, aqui na UFPE, temos empresas como bancos que estão buscando investir. Ontem que a Samurai estava aqui com a parte do Itaú, tem outros bancos que estão buscando também investimento. Startups estão sendo criadas, inclusive a gente conseguiu, pelo Queen, criar uma startup também esse ano, né? E vários editais de financiamento que estão sendo feitos também no país, né? Voltando.
Alguma dúvida referente à parte de computação quântica, pessoal? Só dar um golinho de água. Opa, pode falar. Se quiser fazer agora para não perder, não tem problema não. A gente pode falar um minutinho, dois aqui só para isso. Obrigado. Ian, bom dia. A minha pergunta é o seguinte: vocês do Senai Cimatec, que estão junto com a indústria, né? Quais são os problemas que a indústria busca e quais são as soluções que a computação quântica tem hoje? Poderia dar um exemplo prático? Porque tu havias citado problemas na indústria petroquímica, conexões com machine learning, mas como é que isso funciona na prática? Certo. O primeiro grande problema é entender o que a indústria quer, porque muitas empresas elas chegam, procuram a gente, tenho interesse em quântica, tenho interesse em saber o que é, para que serve e quero aplicar isso na minha empresa. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes a gente acaba tendo que fazer uma parte de capacitação deles, começar a entender a área, o setor, como, por exemplo, a gente já tem um trabalho que fez com a parte de inversão sísmica, que é o pessoal da geofísica, que ele está investigando a utilização de computação quântica, e aí entender a área para começar a identificar um problema. E muitas das vezes, outro problema que surge é que, pelo nosso conhecimento da área, a gente acaba propondo soluções e aí a empresa fala, isso não é interessante, eu não quero isso. Mais do que você quer, aí ela também não sabe. Então acaba ficando esse ping-pong aí e assim, mas o que a gente tem, por exemplo, voltando para a parte da geofísica, a gente fez um trabalho mesmo lá em que a gente utilizou o simulador para rodar a parte de inversão de onda sísmica, utilizando o algoritmo quântico, que eu não vou me lembrar agora qual foi o que foi utilizado, porque eu não participei desse trabalho exatamente, mas que acabou tendo resultados similares aos utilizados em computadores clássicos, e assim, isso acaba sendo uma perspectiva de potencialidade de aplicação, por quê? Porque se num simulador que tecnicamente acabaria sendo mais lento você simular a computação quântica, né, porque você está utilizando a computação clássica para isso, você está tendo resultados, digamos assim, satisfatórios. Então, possivelmente, quando você tiver acesso a um computador quântico, você teria um resultado mais interessante que isso. Outra coisa que a gente já fez, né, com a parte de com GANs, para a parte de anonimização de dados de cliente e geração de dados sintéticos, né, para estar completando dados que, por exemplo, o banco passava para a gente os dados, mas não passava os dados completos. E aí a gente precisava ter o restante dos dados. E aí o que a gente fez? Utilizou uma GAN híbrida para estar completando esses dados, criando esses dados sintéticos, e o resultado com os dados reais, eles acabam convergindo. Então, também são um outro tipo de potencial aplicação que, com os simuladores, a gente já consegue ter algo que está sendo positivo para o que se tem acesso e que a potencialidade é que, ao aplicar isso num computador quântico real, o resultado dele seja melhor do que o que foi dado. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, tá claro. Só pergunto em termos de escala, né, desses problemas, porque eu imagino que em termos de qualidade as respostas sejam equivalentes, mas em termos de escalabilidade, vocês conseguem, dada a limitação de 35 qubits que vocês têm no simulador, vocês conseguem abordar algum problema real ou só problemas que são protótipos? Só com protótipos ainda. Mas a perspectiva é começar a ter acesso a créditos de computadores quânticos reais para estar rodando esses problemas reais e trazendo essa investigação. Entendi, obrigado.
Eu vou ler uma pergunta aqui do chat, que é do René Araújo. Ele perguntou: qual a diferença entre qubits supercondutores e qubits topológicos? Fisicamente, em que consistem os qubits topológicos? Os qubits topológicos, eu não vou saber explicar as especificações de hardware, mais precisamente, mas a ideia é de que você tenha uma estrutura, vamos dizer assim, atômica, né, entre esses chips, em que você não precisa necessariamente estar em condições severas de temperatura, etc., para você ter acesso a esses estados quânticos. A ideia dos qubits topológicos é utilizar a parte de férmions de Majorana para ser a parte do qubit em si, mas em questão de detalhes assim, físicos do que é de hardware, eu não sei dizer. Já nos qubits supercondutores, você utiliza o que eu tinha dito, que são as junções de Josephson, né, que são dois elementos supercondutores que são separados, são colocados juntos, mas separados por uma fina camada de um isolante, e aí, ao você elevar ele a temperaturas próximas ao zero absoluto, você cria o efeito da supercondutividade. Com o efeito da supercondutividade, você tem supercorrentes, né, que são que passam ali por esses supercondutores, e aí, ao forçar essa supercorrente a passar de um supercondutor entre o isolante e o outro supercondutor, você cria um tunelamento ali que você acaba emparelhando, né, esses elétrons, e aí esse elétron, por um certo período de tempo, ele tem as propriedades ali de criação de emaranhamento, e você consegue colocar ele através de pulsos de micro-ondas em superposição, etc., fazer todo o controle ali antes que ele, vamos dizer assim, perca essa estabilidade, que é, no caso, a parte da decoerência. E aí você consegue rodar, isso seria a parte do qubit supercondutor, a parte física mesmo do qubit supercondutor. Beleza? Então, dando continuidade aqui, a parte de comunicação quântica. Opa, voltei. Para não causar confusão, né, trouxe aqui 3 conceitos rapidinho, e a parte da teoria da informação quântica, né, que seria, vamos dizer assim, o bloco maior, onde você estuda a informação de um modo geral, você trata aí com a parte de entropia, você quantifica a informação e tudo mais. A comunicação quântica em si vai ser a parte do estudo dessa transmissão dessa informação, né, utilizando esses fundamentos da teoria quântica. E a criptografia quântica, que acaba sendo muito confundida com a parte da comunicação quântica, é um subcampo aqui dessa parte de cá, onde, nesse caso, você usa a teoria da informação quântica para cifrar a mensagem, embaralhar a mensagem utilizando conceitos da teoria quântica, né? E aí, a gente tem, por exemplo, protocolos de distribuição quântica de chaves. Pronto. Aqui é um esquema de protocolos de comunicação para distribuição quântica de chaves, onde o que acontece? Você tem 2 pontos, né, que geralmente são chamados de Alice e Bob, e você precisa de 2 canais para ocorrer isso, em que você tem a preparação, né, do estado. A Alice, ela prepara esses estados e ela manda esses estados por um canal quântico, né, e o Bob, ele vai fazer essa detecção desses estados por um canal clássico que seja autenticado, pode ser uma mensagem, uma ligação, alguma coisa assim. Eles conversam classicamente falando, por exemplo, a gente vai preparar os estados através de polarização de fótons. Então, a gente tem 2 bases que podem ser feitas, que seria uma base, vamos chamar assim, de base X e uma base em mais. E aí, a Alice, por ligação, pelo zap, vai falando com o Bob: eu preparei tal base, tal base, tal base, mas ela não fala o estado que ela mandou. E o Bob, ele só vai conferindo isso, né? E aí criam-se uma chave para isso. O que é que acontece? Tem certas combinações de estados e bases que são possíveis e outras não. Então, caso você
por convenção, assim, você tenha um espião que esteja invadindo isso aqui, ele vai alterar esse resultado dessa chave, e aí com um erro aí mais ou menos de 25%, você consegue detectar que a sua chave ela foi comprometida, e aí você descarta esse protocolo para cifrar e cria uma nova chave e tudo mais. Importante frisar que aqui, no caso, no canal quântico, é a chave que vai cifrar a mensagem que está sendo transmitida, né? E aí, se você não utilizar essa chave, sabendo que a chave foi comprometida, você, por fenômenos da própria mecânica quântica, você tem aí a detecção desse invasor, e aí você não vai transmitir a informação com aquela chave que que foi violada, e você vai criar uma nova chave para isso. Então, nesse caso aqui, a chave que ela é transmitida e não a informação em si. Isso, obviamente, tem muitas outras etapas depois disso, tem processo de CIFT, tem outros processos aí de pós-processamento de sinal para isso, mas é só para trazer uma intuição mais ou menos do que o que é feito. E aí, quais seriam as aplicações, né, dessa parte de QKD, que é um dos carros-chefes, vamos dizer assim, da parte de comunicação quântica que se tem feito, né? Que seriam a parte de segurança, a vantagem que seria a parte de segurança incondicional das informações e integridade dos dados. E aí você tem aplicações como a parte de comunicação segura com a nuvem, você tem comunicações entre cliente e servidor pela internet, a comunicação entre data centers remotos e conexões de VPN também. E as aplicações da parte de comunicação quântica em si são parte de simulação e criptoanálise são os principais focos aqui, mas você tem a parte de otimização da comunicação, né, e segurança e utilização, estudos, né, buscando o uso de inteligência artificial para trabalhos assim de híbridos, né, utilizar uma parte da comunicação quântica para isso e outra parte clássica. E aí a gente tem hoje voltado aí para a parte de soluções com essa preocupação, né, que se tem de ameaça quântica. Você tem essa área que é a PQC, né, que é criptografia pós-quântica, que ela é a criptografia clássica, estudos, né, dessa parte da criptografia clássica, de forma que ela se torne mais robusta a ataques da computação quântica, a protocolos de comunicação quântica e tudo mais, né? Então, o estudo clássico para criar essa robustez na computação clássica em si, para fortalecer contra a quântica, e tem essa parte aqui do QKD que eu trouxe para vocês, que você consegue fazer a parte de detecção de vazão e tudo mais, só que a desvantagem de cada uma é que na PQC possa ser que apareçam algoritmos mais eficientes e aí acabe não sendo tão vantajoso, ser esquecida no tempo, enquanto que na parte de QKD aqui você precisa de um hardware dedicado para isso, mais para fazer para fazer a comunicação de ponto a ponto, cada ponto você vai precisar ter um hardware para conseguir habilitar essa parte da comunicação quântica em si. No Brasil, na parte de comunicação quântica, a gente tem diversos grupos de pesquisa que trabalham com a parte de comunicação, informação, ótica quântica de uma maneira geral. A gente tem algumas redes, né, no Brasil, como a rede Rio Quântica, que eu acho que é a maior que nós temos aqui, que eles estão trabalhando bastante nisso. A gente tem também São Carlos em Recife, né? A parte do Queen também, que a gente está fazendo com o CVQKD. E os grupos de pesquisas em diversas instituições disparados aí pelo Brasil. E na parte de sensores quânticos, só para a gente finalizar aqui na parte de tecnologias quânticas, né, uma frase bacana que eu gosto dessa frase do Lord Kelvin, né, que ele fala que basicamente o que não se pode medir não se pode melhorar, em que os sensores quânticos basicamente é isso, né, você utilizar propriedades da quânticas para aumentar a precisão
desses equipamentos e aí buscar um melhor aprimoramento do que esses sensores podem fazer. Então, bem parecido com o que a gente teve na tecnologias quânticas. De uma maneira geral, a gente tem as primeiras gerações, né, de sensores quânticos e a gente pode citar, por exemplo, imaginamento por ressonância magnética e relógios atômicos, são algumas das principais aplicações, mas na segunda geração a gente tem alguns sensores que eles vão manipular os estados. E aí a gente tem essa parte aqui de quantum dots, que você utiliza no cristais ali para estar fazendo detecção de campos elétricos, magnéticos, diferente do que é da TV, que é da TV, se eu não me engano, ele captura a luz do LED, e aí ele captura a luz azul do LED, e ele emite para as outras cores do RGB, né, para melhorar a parte de imagem da TV em si. Aqui a gente tem a parte de detecção mesmo, de detecção ótica, né? E aí você tem squids, que são basicamente utilizando supercondutores também, né, para uma maior sensibilidade do campo magnético em si. Os magnetos moleculares, você também tem sensibilidades a campos magnéticos extremamente baixos, e que você utiliza essas partes dessas moléculas para isso, e bem parecido com os centros de nitrogênio vacância, que você pega um diamante que tem um defeito ali na sua estrutura, e aí, em vez de botar um átomo de carbono para preencher, você bota o átomo de nitrogênio, né, e aí você cria essa sensibilidade aí também à detecção para campos magnéticos, elétricos. Perdão. E aí, com algumas aplicações, a gente tem a parte de magnetocefalografia, que você pode fazer sem precisar estar utilizando uma máquina de ressonância magnética. E aí a vantagem disso aqui, por exemplo, é que você pode fazer estudos com a pessoa em atividade, seja escrevendo, fazendo alguma coisa, e você mapear a atividade cerebral ali em tempo real, né? Em vez dela estar só relaxada e tudo mais, e aí ter mais dados que você não teria de forma convencionais, né? Aqui também a gente tem a parte de detecção magnética para geração de imagem. Isso aqui é um verme, né? Esse é utilizado para células de tecido. Aqui é baseado nos defeitos de diamante também, né? Mas você tem aplicações que são utilizadas na astronomia, né? Para sensores aqui de matéria escura, parte de ressonância magnética também com os centros de nitrogênio vacância, e aqui sensores quânticos distribuídos. Inclusive, a Boeing, ela anunciou, né, que ela conseguiu realizar o primeiro voo sem GPS, utilizando um sensor quântico que é de gravímetro, né, para estar fazendo isso. E aí, para submarinos também, isso acaba sendo interessante. Deixa eu ver só como eu estou de tempo aqui, né? E aí, no Brasil, a gente tem também mais algumas linhas de pesquisas aí que são feitas, né, na parte de sensores em si. Eu queria destaque aqui para que eu vi essa notícia no relatório do McKinsey falando, né? Então, no relatório internacional falando da criação de uma startup, né, para criar essa parte de sensor eletroquímico também para a detecção de interações moleculares. E aí volta a falar mais uma vez que é muito bacana ver assim o Brasil ele sendo começando a ser reconhecido internacionalmente. E aí a gente finaliza aqui falando em desafios e oportunidades, né? O mercado esse gráfico ele deu uma atualizada, isso aqui estava para 146 bi, mais ou menos, a previsão de investimento, né? Hoje a parte de investimento é 198 bi, onde a parte de computação e comunicação quântica não mudou muito a previsão, mas isso aqui basicamente dobrou, né? Era de 6 a 15, mais ou menos, a parte de sensores. E assim, basicamente, hoje, comercialmente falando, a parte de sensores é o que você tem mais bem desenvolvido, assim, de aplicações para estar fazendo isso comercialmente.
né? E aí o Brasil ele começa a aparecer nesse mapa. Acho que vocês vão ver esse gráfico aí mais algumas vezes durante esses dias. Mas o interessante é que, como eu tinha dito, até 2023, mais ou menos, o Brasil não aparecia no mapa. Ele estava cinza, assim, igual outros países aqui. Desde acompanha aí mais ou menos desde 2021 também, que 21 para 22 que a Eureka começa a fazer isso, né? E aí o Brasil ele já subiu aqui de 60 milhões para 90 milhões, né? E esse foi o de 2025 já. Foi em julho mais ou menos. E aí os principais desafios que nós temos, primeiro, é a parte de industrialização de hardware, né? A escalabilidade desses hardware quânticos são muito custosas e difíceis de fazer. Você tem problemas com a parte de estabilização dos qubits, por exemplo, parte de correções de erro e tudo mais. E aí você começa a ter questões geopolíticas também, de acesso a certos tipos de tecnologia que começam a ser barrados e tudo mais, e o pessoal já está começando a ter problemas, né, para adquirir essas tecnologias. Você tem problema de mão de obra, né, escassez de pessoas que sejam qualificadas para isso, mesmo tendo muita gente boa aqui no Brasil, muita gente desenvolvendo pesquisa, muita gente esforçada em si. Para a indústria, de uma maneira geral, ainda falta pessoas para isso, né? Ainda você tem dificuldade de estar encontrando pessoas que principalmente quando você exige cada vez mais níveis técnicos específicos para desenvolvimento de hardware, principalmente, você tem essa dificuldade. Você tem a questão de ecossistemas que eles são fragmentados, então, como eu tinha dito, por exemplo, com a parte de computação quântica, a gente tem computadores quânticos que são diferentes tecnologias, e aí você desenvolve uma solução para um, não necessariamente quer dizer que vai servir para todos, e aí essa parte de SDK também descentralizada acaba sendo uma dificuldade vamos dizer assim, de conseguir abraçar todos, né, de conseguir embarcar aí numa tecnologia mais acessível, e a parte de adoção e infraestrutura também, que é a compatibilidade com o que se tem, muitas das vezes é inexistente ou muito custosa, então isso acaba sendo um dos maiores desafios também para a parte da indústria. E no Brasil, apesar da gente ter uma ciência muito bem estabelecida aqui, a gente consegue desenvolver pesquisa de uma maneira geral muito bem. A indústria ela está despreparada para isso, né? Ela não, como eu tinha dito, muitas empresas elas até têm interesse em estar fazendo parte disso, de começar a investir, começar a investigar e tudo mais, mas ela não sabe nem onde começar, que problema abraçar, para que serve para ela, qual problema que ela quer resolver e tudo mais. Isso tudo impacta também na dificuldade de, vamos dizer assim, a conscientização maior, num maior interesse de outras empresas do mesmo ramo começar a investir nisso e tudo mais. A falta de profissionais acaba sendo um grande fator, porque a gente tem dificuldade de capacitar essas pessoas, e o outro problema é que quando a gente capacita, entra o terceiro problema, que é a exportação de talentos. Quando a gente capacita, essas pessoas acabam sendo aproveitadas por outras empresas, né, e aí vão para fora e tudo mais, e a gente não tem essa retenção de talentos aqui no nosso país, por questão de oportunidade, questões, enfim, diversas. E aí tem a questão também de preocupação da parte de riscos cibernéticos, né, que se falei um pouco ali na parte de comunicação quântica, que acaba impactando diretamente a parte de segurança e estabilidade nacional. Então, outro ponto assim que se preocupa na parte que as indústrias elas pensam, né, que do interesse de uma soberania nacional. Então, quando se deve investir? Muito se faz essa pergunta, né, de quanto se investir, de quando começar a fazer isso, e a perspectiva mais conservadora em 2031, isso aqui no caso para, por exemplo, a potencialidade de quebra do algoritmo RSA, o NIST, ele dá essa perspectiva aqui, em uma estimativa mais agressiva, 2026, e na mais conservadora, 2031. Então, a gente tem um prazo aí de transição de 5, 6 anos,
que acredito que seja o tempo aí de vocês estarem terminando o curso de vocês, conseguirem ingressar em mercado de trabalho. Muitas oportunidades elas estão surgindo para isso. E também, assim, caso vocês não tenham interesse na parte da tecnologia quântica específica, como na computação quântica, ou trabalhar numa comunicação quântica, diversas outras áreas que são correlatas, né, que são suportes para o desenvolvimento dessas tecnologias, acabam tendo essa necessidade aí também de profissionais que sejam habilitados para isso, como, por exemplo, na parte de criogenia, você precisa de todo o recurso, né, necessário para fazer isso, então é uma área que, caso vocês tenham interesse, seria interessante, porque tem oportunidades também, seja na parte de metrologia, microeletrônica, mas também na parte clássica, né, com a parte ali de PQC e tudo mais, para você trabalhar com cibersegurança e tudo mais, e até mesmo ensino e capacitação de pessoas, né, porque precisam de pessoas que estejam preparadas, formadas, que estejam habilitadas para preparar as próximas gerações para isso. Então, eu acho que, caso vocês queiram estar ingressando aí nessa parte de tecnologias quânticas de uma maneira geral, é um momento bacana aí para vocês estarem investindo, porque não está sendo só o pessoal de física, não está sendo só o pessoal de computação, mas tem gente de matemática, tem gente de diversas engenharias que estão ingressando nisso, e oportunidades, de uma maneira geral, elas estão surgindo aí, diversos centros de pesquisa estão sendo desenvolvidos, abertos no país também, então tem vaga para pesquisador, vaga para bolsista, iniciação científica e tudo mais. Tem muitas vagas que estão sendo abertas aí durante o mercado. Aqui são só algumas notícias, por exemplo, de aberturas de centro, mas também em julho, agora mesmo, a Petrobras ela botou 2 editais aqui de projetos para a parte de tecnologias quânticas, né? Então, empresas e o governo em si, ele está investindo nisso para estar melhorando e movimentando esse ecossistema no nosso país, né? E aqui, né, só o que a gente está fazendo também para essa parte do setor, diversos eventos estão ocorrendo. Aqui ocorreu no mês passado, né? E aqui vai ocorrer em outubro também, todos voltados aí para a parte de tecnologias quânticas, mas a gente tem as nossas linhas de pesquisas que se dividem ali com os coordenadores específicos de cada linha, né? Com a parte de comunicação e computação também, mas a gente tem os cursos, né? A parte de formação também, a gente já está com 2 especializações rodando, uma parte de computação quântica e de comunicação quântica, e uma terceira que a gente está abrindo aqui, que está previsão para abrir até o ano que vem, preparação, que é a parte de tecnologia quântica para gestores, onde é mais voltada para aquela parte comercial, né, para gestores, líderes, pessoas da empresa, no modo geral, queiram entender sobre tecnologias quânticas, o que são, como investir, mas que não tratem muito dessa parte do rigor físico, de demonstrações e tudo mais, mas que tenham um conhecimento geral sobre isso, para não ser nem ludibriado por outras pessoas, por charlatanismo, coisas assim, né? Além disso, estamos rodando aí cursos e mini cursos, cursos de extensão, palestras por todos os eventos que estão chamando a gente. E também, alguns eventos para criação e desenvolvimento de startups, né? Então, alguns editais eles estão sendo abertos aí para, principalmente, essa parte aqui do chamado Arena, né? Onde você vai com a sua ideia e você, sendo aprovado, você vai ter todo o suporte ali para a criação dessa sua ideia e tornar, quem sabe, comercialmente viável. Acho que eu já passei um pouquinho do tempo, né? Aqui são só alguns benefícios que as empresas que se associam a gente acabam tendo. E obrigado, né? Acho que a intenção era trazer essa motivação para vocês, mostrar aí que, apesar de muitas dificuldades, não é um caminho fácil assim de se trilhar, por muitos desafios, mas assim, muitas oportunidades estão surgindo, e eu acho que no momento que vocês estão agora, caso tenham interesse, é um momento ideal para estar começando, porque vocês estão aí no começo para o meio da graduação de vocês, e aí cada vez mais vocês se especializando com isso, certeza de talvez conseguir
uma vaga como pesquisador ou o que quer que seja nessa área, aí, caso vocês tenham interesse. E aí, muito obrigado pela presença de todos aí, presencial, online, fico aberto para perguntas. Obrigada, Ian. Perguntas? Oi, Ian. Bom dia de novo. Olha só, vocês estão trabalhando direto com a indústria. Aí eu queria tirar uma dúvida, por quê? Porque a gente montou a primeira startup de computação quântica em 2018, que é a Combai Computação Quântica. Desde lá, a gente só conseguiu um investimento por parte do Estado de Santa Catarina, que foi muito pequeno. Foi para dar um impulso inicial na nossa empresa, só que a gente precisa pagar pessoal, um monte de coisa. E a gente até então não conseguiu deslanchar a empresa justamente por falta de pagar funcionário, que é a parte mais pesada para uma empresa que está começando. Aí a pergunta que eu te faço é, como vocês estão do lado da indústria, como vocês fazem para convencer um empresário de que vale a pena investir em ciência e tecnologia quântica, sendo que hoje ela não te dá vantagem nenhuma? Ou seja, você vai investir... isso, eu estou falando mesmo recursos que são de isenção fiscal, por exemplo. A gente tentou muitos anos e não conseguiu. Gostaria de saber se tem alguma dica, né, de como a gente poderia... até para as empresas, as outras pessoas. Assim, dessas conversas com empresas em uma maneira geral, que eu participei, o que eu vejo muito é que o primeiro passo é a gente ter que acabar explicando o que são tecnologias quânticas, quais são os desafios que se tem, mas mais do que isso, qual seria a perca dele se ele começar a investir depois ao começar a investir agora, né? Porque o tempo de transição para se preparar para depois de uma tecnologia desenvolvida vai ser muito mais prejuízo do que se ele começar a investir agora e buscar potencial de aplicações com ele. Tem todo o time de startup que eles conversam diretamente com a empresa, fazem modelo de negócio e tudo mais, toda essa parte do que é possível fazer. Eu acredito que também eles podem oferecer algumas entregas parciais, seja questões de, por exemplo, atualização técnica de mercado, coisas assim, né? Relatório de tendências, etc., além do que a startup vai estar entregando. Então, acredito que tem algumas entregas ali que sejam realizadas não necessariamente do produto final que você tem, mas que ele já começa a ter uma vantagem, primeiro, de estar se atualizando, né, mais do que os seus concorrentes e tudo mais, mas também a questão de que de preparação mesmo, de que se for desenvolvido algo agora, a transição para ele vai ser muito mais suave do que se ele esperar algo ser desenvolvido e aí sim ele começa a investir. Então acaba sendo meio que um trabalho de, vamos dizer assim, catequização mesmo, né? De preparar, conversar, começar a fazer apresentações bem alto nível, assim, para a pessoa ter uma noção geral, e aí depois você vai especificando, aí chama uma reunião para um time técnico, talvez, para entender as dores que a empresa dele tem, e aí começa a mergulhar mesmo ali no ecossistema da empresa e entender como seria viável isso e quais seriam as dores e vantagens e desvantagens referente a essa adoção agora ou depois. Eu vou ler mais uma pergunta do chat, que é da Letícia. Qual das aplicações quânticas chega primeiro ao nosso dia a dia? Rede de comunicação quântica, sensores quânticos, etc. Assim, comercialmente falando, a parte de sensores ela está bem mais desenvolvida, né? Você já tem aplicações assim mais direta. Mas eu acho que no dia a dia em si, agora não vai ter tanto impacto, né? Por quê? Porque quem vai ter, comercialmente falando, quem vai ter esses computadores quânticos vão ser grandes centros, grandes empresas e tudo mais. Então, eu acho que
na vida do cotidiano da pessoa, a pessoa não vai ter um computador quântico para usar em casa ou algo assim. Então, acho que os impactos eles são maiores nessa parte de grande escala. Aí, questões por exemplo, perigo de riscos cibernéticos ou coisas assim, o que acontece é, por exemplo, como quando a gente teve aquele CrowdStrike lá, aquele problema que teve, que aí atrasou o voo, atrasou um bocado de coisa, né? Você teve um ataque em um servidor, em toda a rede ali, e aí a causa acaba repercutindo em coisas menores. Então, eu acho que os impactos sentidos assim no cotidiano, por exemplo, vai ser mais nesses níveis de baixa escala, tanto para uma coisa negativa como eu trouxe, mas como, por exemplo, você ter um computador quântico funcional hoje e descobertas de novos fármacos, vacinas ou coisas assim, poder ser muito mais rápida, né? Então, imagine, por exemplo, que a gente tivesse algo já funcional no início da Covid, a gente teria tido vacinas muito mais rápidas e coisas assim. Acho que isso também são impactos que a gente pode estar sentindo no nosso cotidiano, quando começar a vingar, vamos dizer assim. Mais alguma pergunta? Ian, muito obrigado pela apresentação. Minha pergunta é sobre os computadores quânticos de segunda geração. Quais são os tipos de tecnologias que vocês estão investindo no Cimatec? Você comentou de supercondutores, né? E quais são em qual etapa está esses supercomputadores, né? Bom, essa pergunta. Beleza. Lá a gente não está investindo nessa parte de hardware ainda, né? O que a gente está buscando é conseguir créditos para acessar computadores quânticos reais que já existem de outras empresas. O que a gente tem lá acaba sendo esse simulador mesmo, né? Que a gente geralmente roda os primeiros testes lá, e aí quando tendo acesso a um computador quântico real, a gente pega e roda o programa já funcional nesses computadores quânticos reais, né? Na parte de hardware e sensores, são duas áreas ainda que a gente não está investindo, mas quem sabe no futuro aí, não tão distante, seja uma outra linha de pesquisa que a gente comece a puxar ainda. Oi, Ian, obrigada pela palestra. Relacionada à pergunta, né, uma continuação. Você comentou no meio da tua palestra que tem no CBPF uma nova, né, um novo laboratório lá em que eles vão começar a produzir qubits quânticos supercondutores, né? Vocês têm algum projeto conjunto ali no sentido de tentar juntar as duas coisas, né? Eles lá desenvolvendo a plataforma em si do computador e vocês mais na parte de implementação dos códigos e tal? Inicialmente, ainda não, mas não é uma barreira que se tenha, né? Porque acho que, por enquanto, os objetivos do centro são um pouco diferentes, mas não quer dizer que sejam concorrentes, né? Quem sabe no futuro alguma linha de pesquisa possa ser complementar, mas até então, que eu tenho conhecimento, não tem nenhuma conversa relacionada a esse tipo de parceria ainda não. Mais alguma? Encerramos. Obrigada, então. Obrigada, Ian. Muito obrigado, pela pessoal. presença. Eu aproveito a oportunidade para convidar quem está aqui, tanto para visitar a mostra de Mulheres na Quântica, quanto também para passear pelo átomo aí com realidade virtual, que está montada ali à frente. Então, acho que é importante também, né? Quem tiver interesse, são duas atividades bem interessantes que estão disponíveis aí para vocês. Obrigada. E mais uma só, antes que eu esqueça. À tarde, né? À tarde a gente tem outra mesa que segue com essa discussão sobre ciência e tecnologia quântica, agora olhando para o estado de Santa Catarina. Então, o que vem sendo desenvolvido, quais as oportunidades aqui em Santa Catarina. Tá? Aguardo vocês.